Cumprimento a todos com a paz do Senhor, e aqui a missionária Fátima Burégio, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI Espiritual em Recife, Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje a lição 7 do quarto trimestre do ano de 2020. Vamos falar hoje da teologia de Bildade, a teologia dele, né? E ele entende assim, que se há sofrimento, então há um pecado oculto. A Bíblia entende diferente, a teologia, o estudo de Deus diz diferente, mas no estudo de Bildade, que era um dos amigos de Jó, tá? Jó tinha 3 amigos que eram Zofar, Bildade e Elifaz, tá? Na teologia de Bildade, Bildade dizia, olha, se há sofrimento, então tem pecado oculto. Tá? O texto áureo é: se os teus filhos pecaram contra eles, também os lançou na mão da sua transgressão. Está em Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8. E a verdade prática que a gente vai trabalhar hoje diz que a existência do sofrimento não quer dizer que haja um pecado oculto. A leitura em classe é Jó no capítulo 8, versículo do 1 ao 4, o 18 do versículo 1 ao 4 e o 25 do 1 ao 6. E diz assim: então respondeu Bildade, suíta, e disse: até quando falarás estas coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Aí o capítulo 18, versículo 1 ao 4 diz: então respondeu Bildade, suíta, e disse: até quando usareis de artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E Jó no capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Então respondeu Bildade, suíta, e disse: com ele está o domínio e o temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Pois como seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de uma mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto ao homem, que é um verme, e o filho do homem, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Essa é a consideração de Bildade, ele contendendo ali, ele discutindo ali com Jó. O objetivo geral de hoje, o objetivo da nossa aula é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Tá? A gente vai destacar, o objetivo específico é destacar o argumento de Bildade, os argumentos dele, tá? Que contrastava com o pecado e com o caráter santo e reto de Deus. Vamos explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E vamos esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Tá? Deus é reto e justo, né? Deus é reto e justo, ele é santo. Tá? Nessa lição nós veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta, tá? Essa é a doutrina correta, Deus não compactua. Agora, isto não quer dizer que quando o homem, o servo de Deus, ele sofre, quando ele, como é que chama assim, ele passa por um deserto na sua vida, ele passa por um momento difícil, não necessariamente quer dizer que ele está em pecado, tá? Deus é um ser, na visão de Bildade, Deus é um ser muito distante do homem, tá? Devido à sua onipotência e à sua grandeza. Deus é muito grande, está muito longe, portanto Deus é inacessível. Ao longo de cada argumentação, nós vamos ver como Jó se contrapôs, como Jó quebrava aquela tese de Bildade. Porque, irmãos, eu quero dizer neste dia
que Deus se importa conosco. Deus se importa com as nossas causas. Deus se importa com as nossas dores. Deus se importa com os nossos lamentos. Deus se importa com os nossos tormentos. Deus está ali pronto, tá? Ele está pronto para nos ajudar, para nos estender a mão. Deus não está ali no seu alto e sublime trono, ali comandando sobre tudo, sobre todos. Ele está ali inerte. Ele está ali, como é que chama assim, despreocupado com o nosso tormento, com a nossa dor, com a nossa labuta diária. Não, Deus se importa com cada um de nós, tá? Deus é justo e reto. Deus é justo e Deus é reto. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê alguma injustiça, a gente vê alguma coisa, a gente faz assim: ó Deus, tu és justo. Senhor, nós clamamos por justiça neste momento, tá? Bildade, ele via diferente. Ele dizia, na concepção de Bildade, ele dizia que se há um sofrimento, se o servo do Senhor, se o homem passa por sofrimento, é porque ele está em pecado. Ele dizia: o homem está sofrendo, tem pecado aí. E à luz da palavra do Senhor, à luz da Bíblia, tá? Não é assim. E não foi assim que Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó. Deus permitiu aquele sofrimento na vida de Jó. Vamos falar também da compreensão limitada da natureza de Deus. Olha a compreensão limitada de Bildade. Ele tinha uma compreensão limitada do Senhor. Ele dizia, né, uma compreensão incompleta e ilimitada, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó o sofrimento de Jó era uma consequência de um pecado oculto, e não era isto. Viu lá, Satanás viu, né, conversou com o Senhor, lá no capítulo 1 do livro de Jó, e o Senhor dizia: olha, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu vi também. Tu cercasse ele de toda a benesse, ele era o homem mais rico do Oriente também. Olha a família dele, olha a esposa dele, olha os filhos dele, olha os filhos dele, 10 filhos. Olha, ele foi próspero até neste sentido de povoar a terra, tá? Também, e o Senhor permitiu, irmãos, o Senhor permitiu que o Satanás tocasse na pele, na carne de Jó. E ali o inimigo setou, né, colocou uma enfermidade. E a Bíblia diz que nem no meio daquela tormenta, nem no meio da enfermidade, Jó blasfemou contra Deus. Tá? Mas ali se aproximaram os amigos de Jó, que foi Bildade, Zofar e Elifaz. Esses amigos, eles puxaram um assunto. Eles vieram e cada um tinha ali a sua tese, cada um tinha o seu entendimento, cada um tinha a sua percepção diversa do que efetivamente estava acontecendo com Jó, diversa do que efetivamente o Senhor tinha permitido que o seu servo Jó passasse, tá? Bem diferente. Então, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, e não foi isto. Deus permitiu que se acabasse todos os bens de Jó, e não só os bens, também a sua família fosse destruída. Ficou só a mulher, que no momento de descontrole, no momento de destempero também, ela chegou para Jó e disse: olha, amaldiçoa este teu Deus e morre. Jó, do alto da sua sabedoria, ele disse: tu falas como uma louca, como qualquer uma louca falas tu. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz: e nisto Jó não pecou contra Deus, tá? E o pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Bildade está comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Mas já viu isso? Não tem os moralistas? Não é? Os moralistas dizem: a gente não está aqui atrás, a gente está buscando, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Ele está buscando santidade, tá? Porque às vezes tem tanta moralidade, depois vem um escândalo, não é? Vem uma tristeza aí. A gente não está buscando, o Senhor busca verdadeiros adoradores. Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca pessoas que sabem: tá bom, tá aqui. Eu adoro ao Senhor,
eu glorifico ao Senhor, mas eu sei a minha limitação, eu sei a minha fraqueza, eu sei o meu desvario, eu sei a minha limitação, eu sei o meu destempero, tá? Eu sei a minha fragilidade. Queridos, preste atenção. Tem um mundo aí que está pregando à torto e à direita, dizendo que o homem é capaz, que o homem é forte, que o homem faz, que o homem é senhor de si. E a Bíblia vem com um discurso totalmente diferente. A Bíblia diz que nós não somos fortes, nós somos fracos. A Bíblia diz que nós temos fraquezas no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nós temos fraquezas, mas diz que em Cristo, olha, em Cristo é sim que nós somos mais do que vencedores. E diga ao fraco, eu sou forte. Mas quando você diz que você é forte, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ela brada dizendo que ela é forte, ela diz na grandeza do Senhor, ela diz que a fortaleza dela é o Senhor. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. De nós mesmos nós não temos força, porque a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual, ela é sobrenatural. São os nossos inimigos ocultos que nós temos. Então a mesma coisa, e tem aí um moralismo, tá? Que fala, o moralismo baseado no fundamento, eu digo assim, raso, fraco, xoxo, tá? É aquilo xoxo, sem substância, tá? Sem substância. E Bildade falava isto. E ele fala também da subversão da ordem moral. Para ele, as desgraças que ocorreram a Jó foi da quebra da moralidade estabelecida. Então, isto era a concepção de Bildade, tá? Esta era a concepção dele, diferentemente da concepção de Deus. Veja aí, tá? Diferentemente da concepção de Deus. Ele achava que era uma quebra, que ele havia quebrado a moralidade estabelecida por Deus. Irmãos, Deus está buscando verdadeiros adoradores, tá? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independentemente do que ele faça. Irmão, se você já tem o seu nome escrito no livro da vida, se você está salvo, você tem a convicção no seu ser que você está salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você um dia levantou a sua mão para o céu, você entregou a sua vida ao Senhor, você disse, Senhor, eu não aguento mais. Essa luta é dura, essa luta é terrível. Senhor, guerreia as minhas guerras. Quando o Senhor foi falar com Josafá, tem uma situação na Bíblia, lá em Crônicas, que o Senhor foi falar com Josafá e disse, Josafá, vem cá, essa peleja não é tua não. Essa peleja é minha. Ele diz, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e estai quieto. E veja o grande livramento que eu vou te dar. Então tem momentos, querido, que o Senhor manda a gente recuar. Sai de cena. Agora é comigo. Irmãos, o Senhor é bom na peleja. A Bíblia diz que ele diga assim, é o advogado que não perde em questão. Ele é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Tá? Esse é o nosso Deus. E também vamos falar aqui, diante das acusações dos inimigos, Jó está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Aquela pessoa que você fala, a pessoa combate. Aí você fala, a pessoa você combate. A pessoa fala, você combate. Querido, chega um momento de maturidade espiritual que a Bíblia diz, até a Bíblia ensina, diz assim, não entre nessas questões loucas, né? nessas questões, nessas contendas sem fundamento. Não entrem, tá? O segredo é orar. O segredo é apresentar ao Senhor. Então, Jó já não estava nem disposto mais a tentar se auto-justificar. Sabe aquela situação? Deixa nas mãos de papai. Deixa nas mãos do Senhor. Eu sei que Ele vai resolver para mim. Porque tem situação, querido, que é para nós resolvermos. E tem situação que é algo sobrenatural, algo espiritual, algo, digo assim, mais elevado,
que é com Deus mesmo. Tá? Não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Jó sabia. Não, eu não quebrei as regras da lei do Senhor. Eu estou cumprindo a palavra do Senhor, eu sou um adorador do Senhor. Eu estou sacrificando ao Senhor. Eu estou negando a minha natureza para servir a lei do Senhor. E eu estou sendo incompreendido pelos meus amigos. 3. Tá? A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Olha o discurso dele. Vamos exaltar Deus, mas vamos rebaixar o nosso semelhante. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Ele ofendeu, tá? Ele rebaixou ali a honra de Jó. Ele esqueceu, ele fez vista grossa do que efetivamente Jó estava passando, tá? Na verdade, esse outro discurso dele não traz nada de novo, exceto que ele já tinha falado lá atrás. Ele já tinha falado, não é? Dizendo que Jó estava sofrendo era consequência do pecado, e a gente prova, né, mediante a palavra do Senhor. Olha aqui, mediante a Bíblia, a palavra do Senhor, que olha, tá? Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o Deus revelado na Bíblia, né? O Deus que ele estava falando não é esse Deus que a gente serve, não é o Deus genuíno. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida, tá, por milênio, depois do deísmo no final do século. Segundo os deístas, tá, Deus criou o mundo, mas se ausentou dele. E não, querido. A palavra do Senhor diz: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor está bem perto de cada um de nós. Eu gosto de uma historinha que eu escutei um pregador falar. O nosso pastor, ele falou a situação assim, que o homem estava com o filho dele, e o filho chegou: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou assim: como é que eu vou responder isso aqui para o meu filho? Aí ele teve uma ideia: vamos lá no aeroporto, meu filho. Antes disso, antes de levá-lo, ele mandou o menino olhar para o céu. Olha ali, tá vendo? O que é aquilo? É um avião, papai, tão pequenininho. Aí botou o menino no carro, levou para o aeroporto. Quando chegou lá, aí aqueles jumbons, né? Aquelas aeronaves enormes. Aí mostrou: o que é isso aí, meu filho? Aí ele disse: papai, isso é um avião. Aí disse: agora eu estou em condições de responder. Meu filho, quando a gente está longe de Deus, a gente vê Deus bem longe. Viu aquela situação da aeronave? A aeronave lá bem longe, voando. E quando nós estamos longe e vê Deus pequeno. Quando nós estamos perto de Deus, é igual aqui no aeroporto. Olha como nós vemos Deus de perto, nós caminhamos com Deus e Ele é muito grande. Este é o tamanho de Deus. Depende de onde você está. Para alguns, eles veem Deus muito pequeno, porque está longe, não tem intimidade. E nós vemos Deus muito grande, porque estamos perto dele. Agora depende de você, de buscar a face do Senhor. Tá? Então, a conclusão na lição de hoje. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um ele depõe destaque da sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso ele atribui o sofrimento ao pecado, o sofrimento de Jó ao pecado que ele acha que Jó praticou. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição. Cuidado com tradição. E como consequência, ele empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Deus não busca religiosos, queridos. Deus busca santos. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro adorador, tá? Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre a criatura e o Criador. Eu falei há pouco que Deus está perto.
Mas para quem está buscando, quem está perto dele, ele está perto e ele é grande. E para quem está distante, quem não adora, quem está distante vê ele pequeno, vê ele ali, muito longe, está muito longe, tá? Mas busque ao Senhor neste dia, busque ao Senhor neste momento, tá? E diferentemente do que Bildade pregava, do que Bildade acreditava, Deus não estava ali punindo Jó. Jó não pecou, hein? Foi a permissão de Deus que acontecesse determinadas situações terríveis, diga-se de passagem, na vida de Jó, para que ele efetivamente amargasse aquele fardo pesado, aquele calvário. Foi muito difícil para Jó. Por isso que até hoje, quando alguém está sofrendo muito, o pessoal diz assim, o sofrimento de Jó. Mesmo quem não é cristão, quem não conhece a história de Jó, mas fala assim, sofrimento de Jó, a luta de Jó, realmente. Tá? Então fica aí, querida, a nossa aula de hoje. Vou fazer um apelo aqui em você, tá? Vou deixar aqui embaixo o Pix da nossa igreja, Assembleia de Deus do Campo da UTI Espiritual, em Pernambuco. Tá? Nós temos ali uma congregação muito simples, muito humilde, carecendo da sua ajuda, carecendo da sua mão, amiga, da sua mão de chegar junto. Agora teremos o Natal das Crianças. Nós precisamos de uma oferta. A igreja precisa. Agora é uma oferta voluntária. Se você sentir aquele anelo, aquele desejo, aquele íntimo anelo no seu ser, no seu coração, faça isto. Eu vou deixar aqui embaixo o Pix da igreja, tá? Ali você faz uma oferta e você vai promover ali um final de ano abençoado para aquelas crianças, neste momento tão difícil, tá? Mas que isto não seja mais um fardo, isso não seja, eu digo assim, um tomar lá da cá, não, é voluntário. Se você se sentir constrangido, você se sentir ali acanhado, não faça, pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, não faça. Mas se você sentir o anelo de Deus, sentir o Espírito Santo de Deus te convidando neste momento para ajudar a obra missionária, só quem está lá, quem está cá é que sabe, tá? Mas o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você aprendeu neste dia que o Senhor é bom, que o Senhor é justo e que Jó estava sendo testado por Deus. Havia uma permissão sobrenatural de Deus na vida, naquele sofrimento que Jó estava experimentando. Neste dia, eu não sei o teu sofrimento, eu sei os meus, e não são poucos. Os sofrimentos de Jó, eu não sei os teus, mas eu sei que há um Deus que se importa contigo, há um Deus que se importa comigo, há um Deus que cuida de nós, e Ele está ali com os braços estendidos. Ele está ali com a sua mão de poder, dizendo, meu filho, minha filha, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Deus te abençoe e eu te abençoe. E querendo, mais uma vez, fica aqui o convite. Contribua com a obra missionária, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus.